Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos aqui dar início ao nosso estudo, não é mesmo? Vou continuar aqui com o capítulo de número 19. Eu vou falar sobre as criancinhas e sobre o jovem rico, tá certo? Mas antes eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Você novo que está chegando, você nova que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe grandemente, que nós possamos estar sempre aqui firme com Ele, né? Buscando no Senhor a palavra, né? Buscando o conhecimento. Eu quero deixar um versículo para vocês, que está em 1 João, versículo de número 3, capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos ajude. Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a servir-te segundo a tua vontade e mostra-nos, Senhor Jesus, a área que devemos dedicar-nos cada vez mais para estarmos mais próximos de ti. Abra os nossos olhos, Senhor, para as nossas necessidades, as necessidades que nos rodeiam. E dai-nos, Senhor, um coração generoso para socorrer aqueles que precisam. Dai-nos, Senhor, a capacidade para administrar bem e também compartilhar com as pessoas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Mostra-nos, Senhor, a quem devemos estender a mão nesse momento. E encha-nos com o teu amor, ajuda-nos a transmiti-lo de maneira claramente perceptível. Usa-nos, Senhor, para tocar a vida das pessoas com a presença que é tua, a presença que puseste em nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oração, por essas palavras. E agora eu peço ao Senhor que nos dê clareza e entendimento no que eu venho trazer aqui. Então, você novo que está chegando, seja muito abençoado, você novo e você nova, tá bom? Eu vou ler aqui o versículo de número 13, que está no capítulo de número 19, segundo o Evangelho de Mateus, tá? No Novo Testamento. Então, vou falar quanto às criancinhas. Capítulo de número 13 até o 15 vem falando sobre isso. Depois eu dou prosseguimento falando sobre o jovem rico. E aí diz assim, tá aqui a minha Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês, que não é nada que eu venha inventar, tá bom? Tá aqui, ó. Tá bom? Capítulo de número 19. Vou falar sobre as criancinhas, depois sobre o jovem rico, tá certo? Espero que você tenha visto e entendido aí direitinho. Então, preste atenção no que eu vim trazer aqui, tá bom? É de grande alegria para mim estar aqui com vocês, porque é uma incumbência, né, que eu tenho, que o Senhor Jesus me deu. E eu quero trazer para vocês de modo muito, assim, que você possa entender com todo o amor do meu coração. Eu não venho aqui para me amostrar, para me exibir para ninguém. Eu venho aqui porque eu já tenho esse canal há um tempo, Deus me deu esse canal para que eu viesse trazê-los para vocês, tá bem? Uma palavra amiga aqui para vocês. Não venho aqui para me mostrar para ninguém, como já falaram aí que eu venho aqui para me mostrar. Não. Eu não venho aqui para isso. Eu venho aqui para trazer a palavra amiga. E também eu não estou me importando com o que deixam, ou que falam, ou o que deixam de falar de mim, ou o que pensam de mim. O que importa para mim é o que Deus vê em mim, o que Ele acha de mim, não o que os outros falam, tá certo? E você também deveria pensar assim. Pense que o Senhor é contigo. Não se importe com disse-me-disse de pessoas contra você ou que estejam falando de você.
Isso é porque querem tirar a sua bênção, mas Deus é contigo. Ele jamais abandona os seus filhos amados, tá certo? Confie, tenha certeza que você crendo, você orando, você buscando, o Senhor Jesus vai estar sempre contigo para te curar, te libertar, te livrar de disse-me-disse, de invejosos e tudo quanto mais não provém do Senhor, tá bom? Eu vou ler aqui então, preste atenção. Versículo de número 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Veja bem, vamos então aqui entender esse pedaço aqui. Primeiro, Jesus, ele testificou a hora dele da morte, né? Que vem lá do início, né? Lá, né? Ele testificou a hora dele da morte e disse que o Filho do Homem haveria de ser glorificado e todos ficariam impressionados. E sobre os pequeninos ele disse, que é o que está aqui. Ele disse: Deixai vir a mim os pequeninos e que ninguém os impedisse, que ninguém fizesse com que eles não fossem, porque dos tais o reino de Deus. Ele quis lembrar aí a necessidade de crescimento mental. Ele quis lembrar a necessidade de crescimento mental de um adulto, você entende? Como também ele quis lembrar que todos nós, precisamos ter maturidade espiritual. Então, isso nada mais é do que quando você busca o Senhor, né? Buscar Ele, né? Ir até Ele, né? Falar com Ele, com um coração puro, verdadeiro. Porque as crianças, quando ele falou aqui quanto os pequeninos, ele quis dizer que crianças têm coração puro, têm coração verdadeiro, são sinceros, enquanto nós, adultos, muitos não têm coração sinceros. Então, aqui nesse caso, ele falou aqui: deixai os meninos e não estorveis de vir a mim, né? Porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, Jesus quis dizer que a sinceridade é importante durante toda a nossa vida. Enquanto nós estudamos a palavra, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Então, a gente está buscando no Senhor Jesus a transformação, a nossa transformação pessoal e espiritual. Você entende o que eu falo? A nossa alma, ela necessita ser preenchida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E tem pessoas que cometem atrocidades, né? Como é que eu vou dizer? Ou que tem pessoas que estão doentes mentalmente, né? Estão doentes do coração, porque o coração está sujo, a mente está suja, né? Só tem maldade na mente. Aí a pessoa começa a chegar ao ponto de chegar a uma depressão, porque se sente às vezes inferior, né? Então, por falta do Espírito de Jesus, por falta do Espírito de Deus, essa pessoa precisa do Espírito Santo, você entende? Ela precisa do Espírito de Deus. Então, quando a pessoa se enche do Espírito de Deus, então ele vem trazendo sobre nós o fortalecimento, ele vem nos fortalecendo e vai nos dando a compreensão que nós precisamos para a nossa vida, né? Ele vai nos ensinando na santa palavra dele, você entende o que eu falo? Ele vai nos ensinando. E só o Espírito Santo
que pode preencher esse vazio que muitos carregam, né? Que pode tirar a lepra que eu quero dizer, as maldades que carrega no coração e na mente, você entende? Que estão sujos e às vezes nem tem nada, tá tão vazio, precisando ouvir uma palavra amiga, você entende? Então assim como Jesus curou os leprosos e ele curou a mulher do fluxo de sangue também, ele destaca aqui a importância da confiança nele. Por quê? Porque na criança tem pureza. Então ele fala sobre isso. A criança tem pureza, a criança não tem maldade, você entende o que eu falo? A criança não tem maldade nenhuma. Então, ele está assegurando o reino dos céus para aqueles que recebem a palavra dele e têm corações puros, verdadeiros, como de uma criança. Então, quanto o justo, a pessoa que é boa de coração, que é sincero, você entende? Então, é dito por ele para que não desprezemos os pequeninos, as crianças, né, os pequeninos, porque são anjos, são anjinhos, eles não têm maldade, eles não carregam maldade no coração, e eles estão sempre, são inocentes, né? Então eles não carregam maldade. Então nós, né, já adultos, que já temos conhecimento na palavra, a gente tem que buscar, né, mais no Senhor, buscar ter corações puros, né, para que a gente venha estar junto à face do soberano Deus. Você entende o que eu falo? Não sei se eu estou sendo bem clara aqui, mas eu penso que você dá muito bem para você entender quanto Jesus fala, quanto isso que ele fala. Ele fala assim, ó, trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam, né? Os discípulos repreendeu quanto a isso. E aí ele diz, quando ele diz então que ele fala que deixai os meninos e não os estorveis, ou quer dizer, desvie de mim, né? Não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, porque são puros de coração, você entende? São puros de coração, são crianças puras que carregam a pureza do coração, você entende? Então, aqui, quando ele fala sobre isso, ele está falando que nós, adultos, precisamos ver quanto a isso, você entende? Nós precisamos ver quanto a isso. E quanto ao jovem, né, eu vou ler aqui que ele diz assim, o jovem é rico, né, e diz assim, e eis que alguém aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhes ele, quais? O rapaz jovem perguntou. E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem disse, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. E então Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderás, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Muito forte isso, não é mesmo? A Deus tudo é possível. Deus, ele faz o impossível nas nossas vidas. Então, esse jovem rico, Jesus chegou para ele e disse que aquele que deixasse a casa, né, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou até mesmo a sua terra por amor a ele, receberia 100 vezes mais e herdaria a vida eterna. Você entende como isso é de grande importância a gente entender isso? Mas o jovem disse que ele obedeceria sim todos os mandamentos, né? Mas Jesus ainda disse a ele que seria necessário ele fazer mais alguma coisa. E aí então Jesus disse para ele que ele vendesse tudo que ele possuía, né? Vendesse tudo e depois que ele vendesse tudo então desse aos pobres o dinheiro, né? E depois então fosse segui-lo. Mas o rapaz se recusou, né? O jovem se recusou a isso. Então Jesus, vendo a atitude dele, né? Vendo a atitude daquele jovem, foi até os discípulos e falou, né? Para aqueles que disse para eles que estaria muito difícil para os que amam a riqueza, né? Porque seria difícil eles entrarem no céu. Mas somente os que confiassem nele e o amassem verdadeiramente acima de todas as coisas poderia viver no céu. Você entende? Então nós vimos aí que através de Jesus nós recebemos vida e vida em abundância, vida eterna, né? Que é a maior herança que um servo do Senhor, um filho de Deus, pode receber, a vida eterna. Que a vida eterna é que aonde nós vamos viver, né? Lá no céu, aquele que é temente ao Pai, que se arrependeu dos seus pecados, aonde Deus julgará no tempo oportuno. Então é nas palavras ditas aqui nessa Bíblia que nós encontramos várias promessas de Deus para nós, né? Para nós que somos filhos de Deus e para que a gente venha entender, né? O que Ele quer da gente. Então nós sabemos que através de Jesus nós teremos por herança a salvação, a nossa vida eterna, que é direto, né? Que é direto, não, que é direito por herança, que é direito nosso, né? Por herança de Deus. Então ele preparou tudo para que a gente venha ter uma vida eterna, mas é necessário que a gente siga os seus mandamentos. Então todos nós, servos do Senhor, filhos, né? Nós somos herdeiros das promessas do Senhor Jesus e Ele quer da gente a fidelidade, porque Ele é fiel para conosco. Deus é fiel para conosco em todo o tempo. E Ele quer a nossa fidelidade para com Ele também, para que Ele possa cumprir a sua palavra, né? Deus não é homem para mentir. Deus, Ele cumpre toda a sua palavra. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir no tempo dele, no tempo oportuno, no tempo que Ele achar que deve. Não é quando nós queremos, né? Deus não é homem que mente. Ele é um ser perfeitíssimo, criador dos céus e da terra e que determinou tudo. Ele determina, ele é o domínio. Então ele que fala, através da verbalização dele, ele criou todo esse mundo, tudo que temos hoje em dia, né? Ele deu sabedoria aos homens, né? Para que pudessem também ter criatividade e executar muitas coisas das quais nós vemos nesse mundo e que nós usufruímos. Então, é necessário reconhecer, né,
que nós só teremos a vida eterna através de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por amor a nós, tá certo? Amanhã eu venho falando sobre a herança da vida eterna, que é tal praticamente falando aqui, né? Que eu acho que eu vou até terminar aqui de ler esse pedacinho, que é para concluir, né, esse capítulo de número 19, e diz assim: então Pedro respondendo disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Ele faz uma pergunta a Jesus. E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes quanto a 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, eu praticamente já falei quanto isso aqui, né? Eu já falei aqui praticamente nesse resumo, né, que eu dei aqui para vocês. Então, os primeiros e os derradeiros aqui é aquele que ocupa o lugar, né? O lugar que está o último lugar da fila, você entende? Então, é aquele que fica ou vem atrás de todos. Quando se fala aqui, os primeiros e os derradeiros. Então, é aquela pessoa que está ocupando o último lugar da fila ou o que vem atrás. Você entende? Então, Deus, ele é capaz de trazer coisas impossíveis na nossa vida, coisas impossíveis, mas para isso nós precisamos confiar, né? Para isso nós precisamos seguir corretamente, no posicionamento certo, em prol daquilo que Deus tem como promessa para a gente, que é a vida eterna, é que a gente tenha a salvação, tá certo? Então esse capítulo eu vim parte por parte, né? E já concluímos todo o capítulo de número 19. Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 20, que nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, tá certo? Se você já quiser ir lendo na sua casa, vai lendo, que amanhã a gente vai entrar aqui na conclusão, tá certo? Na explicação. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueça de agradecer ao Senhor por esse dia, por essa noite. Que o Senhor possa estar sempre presente nas nossas vidas, nos dando clareza, nos dando sabedoria na palavra dele. Que tudo isso que está neste livro, na palavra do Senhor, que é a Bíblia, a gente possa colocar muitas coisas boas no nosso coração, vir a refletir e praticar o que é bom, tá bom? Seja você um evangelista, compartilhe a palavra amiga para alguém, convide alguém para participar desse canal que é meu, é nosso, é de todos nós, tá bom? O canal pertence a nós, é meu, seu, dele, dela, de todos. É uma palavra amiga que eu venho trazer aqui com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. E até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.